Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos no nosso canal. Como você sabe, eu sou Agnaldo Paviani e uma vez mais nós estamos aqui juntos para juntos podermos aprender. Hoje nós vamos abordar um tema interessantíssimo. Aliás, este tema ele está no nosso novo livro, o livro intitulado As Dimensões Espirituais, o que nós não sabemos do mundo dos espíritos. Este livro, ele foi escrito pelo espírito José Lázaro e na ocasião o espírito descreve algumas regiões do mundo espiritual, aborda questões interessantíssimas sobre a nossa vida além da vida física. Porque veja bem, meus irmãos, começando já a nossa análise, começando o nosso comentário, nós sabemos que a morte não existe. Para nós, espíritas, espiritualistas, a morte é apenas uma passagem. Nós deixamos a dimensão material e adentramos na dimensão espiritual. Só que o que vem depois disso? O que é que nós encontraremos do lado de lá? A doutrina espírita nos traz várias informações. No entanto, Allan Kardec, ao codificar o espiritismo, ele tinha uma preocupação primeira com a codificação. Então, muitos assuntos, muitos temas, ele abordou de uma forma, digamos assim, superficial. Ele não se aprofundou. Daí porque nós tivemos tantos e tantos outros autores que vieram depois dele nos trazer muitas explicações a esse respeito. E o espírito José Lázaro, nesse livro, tem esse objetivo, falar desta vida espiritual. É interessante que o espírito começa o livro narrando um acidente de avião. Ele narra que um avião sofreu uma pane e caiu numa mata. Havia neste avião 150, 160 pessoas e todos morreram. E nessa narrativa chega um momento em que o espírito diz assim, abre aspas, quase todos os passageiros do avião tinham um karma de desencarnar naquele acidente aéreo. Fecha aspas. E vocês percebam que nesta colocação do espírito, ele nos gera uma dúvida. Quando ele usa a palavra quase, quase todas as pessoas que estavam no avião tinham um karma de desencarnar naquele acidente aéreo. Ora, se o espírito usou a palavra quase, naturalmente alguém estava no avião e não deveria estar. Bem, mas se alguém estava no avião e não deveria estar, por que estava? E se ele não deveria estar no avião, obviamente nós pensamos que ele não deveria ter desencarnado. E se ele não deveria ter desencarnado, por que desencarnou? Então são situações interessantíssimas da gente pensar, da gente refletir. E daí então o espírito começa a explicar sobre a vida espiritual. E começa a levantar questões muito interessantes. Por exemplo, nós ficamos preocupados. Será que nós vamos reencontrar os nossos entes queridos depois da morte? E a resposta é positiva, nós vamos. Mas e os nossos inimigos? Porque se nós vamos encontrar os nossos amigos, os nossos entes queridos, aqueles inimigos, aquelas pessoas que eram nossos adversários, eles também não morreram, eles também estão vivos. Então pensamos que é natural, já que nós vamos encontrar o ente querido, por que não nos encontraríamos também com os nossos inimigos? A moradia. Onde é que vamos morar? As obras espíritas nos explicam que no mundo espiritual, a depender da dimensão, nós temos casas, nós temos edifícios. Ok, mas eu tenho o direito de ter uma casa quando eu morrer? Eu vou ter que pagar um aluguel desta casa? Me darão uma casa para que eu possa morar? E se eu não tiver méritos? No plano espiritual tem alguma ponte para eu morar debaixo da ponte? Então são questões importantíssimas. E quando o espírito escrevia o livro, eu até fiz uma brincadeira com ele, eu disse, olha, essas questões que o senhor está abordando é interessante. E o espírito me perguntou por quê? Eu disse, não, eu estou aqui pensando, e eu disse para o espírito brincando com ele, eu estou aqui pensando o seguinte, vai que é o caso aqui na Terra, a minha esposa morre, e eu tenho um segundo casamento. Quando eu morrer, suponhando que a primeira e a segunda esposa já tenham morrido, com quem que eu fico? Com a primeira ou com a segunda esposa? O espírito sorriu e continuou com a sua explicação e levantou outras questões, como por exemplo o trabalho. O que é que eu vou fazer no plano espiritual? Qual o trabalho? E eu estou falando do trabalho profissional, porque aqui na Terra nós temos as profissões e no plano espiritual também tem as profissões.
Eu vou continuar exercendo a profissão que eu tinha aqui na Terra? Eu vou trocar de profissão? Como é que é essa questão da alimentação? Eu vou precisar me alimentar? Eu vou precisar dormir? Eu vou fazer sexo? Não existe sexo? Então são questões que nos chamam a atenção. E o motivo é simples. Todos nós vamos morrer. Então quer dizer que todos nós temos um interesse nesse assunto. E como a nossa palestra aqui no nosso canal é apenas de 15 minutos, e eu já aproveito para fazer o convite. Curta a nossa página, entre na nossa loja virtual, tá tudo aí no link abaixo do vídeo, é só você olhar aí. Curta o nosso trabalho, está muito bom, está muito gostoso, está com muita informação. Você que vai querer adquirir este livro, com certeza eu acredito que vá. Você entra na nossa loja virtual, vai estar lá disponível, porque o assunto realmente é interessante. E como nós só temos 15 minutos para fazer a nossa abordagem, eu trouxe aqui algumas reflexões. Por exemplo, primeira reflexão sobre esse assunto, sobre esse tema. O espírito José Lázaro explica que a desencarnação também é um processo mental, que há espíritos, há pessoas que desencarnam, mas mentalmente continuam encarnadas. É difícil de entender esse processo. Aguinaldo, como é que é isso? Uma pessoa desencarna e mentalmente continua encarnada. Como é que isso funciona? E até é difícil de explicar. Então eu vou dar um exemplo que o espírito citou no livro. Quando ele narra esse acidente de avião, ele narra também que lá naquela região, naquela mata onde o avião caiu, havia vários índios desencarnados. Veja bem, havia uma tribo de índios encarnados, havia uma tribo indígena. E também havia no âmbito espiritual vários espíritos desencarnados que faziam parte da tribo e que estavam ali naquela região. Quando houve o acidente, alguns destes índios desencarnados vieram auxiliar no socorro daquelas pessoas que haviam morrido no acidente. E aí o José Lázaro comenta que estes índios, eles não haviam desencarnado sob o ponto de vista mental. Porque como eram índios, eles deixaram a tribo no plano físico e se juntaram à tribo no plano espiritual. E que provavelmente, segundo a explicação do espírito, dali mesmo eles reencarnariam. Ou seja, olha que coisa interessante. Um espírito desencarna e a gente supõe que ele desencarnando, ele vá para o plano espiritual. E uma vez fora do corpo, de certa forma ele está no plano espiritual, porque o plano espiritual começa aqui à nossa volta. Todavia, naquela situação, como em outras tantas situações, o espírito deixa o plano físico, permanece no ambiente espiritual ligado àquela situação e dali mesmo reencarna. Veja que coisa interessante. Então essa é uma abordagem que o José Lázaro faz no livro, a desencarnação mental, a concepção que o espírito traz. Uma outra abordagem que ele faz no livro também é sobre os nossos erros do passado. Ele diz que quando nós nos referimos aos equívocos de encarnação passada, nós deveremos tomar o cuidado de usar o termo no plural e não propriamente os erros referentes à nossa encarnação passada. Porque o que acontece? Ele também explica isso no livro. Algumas situações dolorosas que nós estamos vivendo na atual encarnação, elas não são necessariamente consequências de erros cometidos na última encarnação. Às vezes nós vivemos 1, 2, 3, 4, 5 existências, adquirimos maturidade e condições para ressarcir um débito de 400 anos atrás, de 4, 5, 6 encarnações para trás. Então a gente precisa ampliar a nossa percepção, a gente precisa tomar o cuidado de ampliar a nossa concepção sobre estes assuntos. Plano espiritual, reencarnação, a reencarnação passada ou as reencarnações passadas, porque aí o Espírito está chamando a atenção justamente sobre esse ponto, que nós precisamos prestar atenção, que não é a encarnação passada tão somente, e são várias encarnações, e quase todas elas nós não fizemos coisas muito boas. Então alguns erros, alguns equívocos que ficaram perdidos lá atrás,
terão que ser ressarcidos, porque a lei de Deus, ela é perfeita e mais cedo ou mais tarde nós teremos que ressarcir os nossos débitos, ainda que se passe muitos séculos. José Lázaro também explica no livro a situação das crianças desencarnadas. É algo, inclusive, que já é explicado em outras obras. Quando morre uma criança, pelo fato do espírito aqui na Terra estar numa fase infantil, ele é socorrido imediatamente. Podemos observar que em nenhuma obra espírita, por exemplo, nós vamos encontrar narrativas de que haja crianças sofrendo nas regiões umbralinas. Então, quando há desencarnação e a idade aqui da Terra é infantil, esse espírito ele é socorrido imediatamente, chega como criança no plano espiritual, normalmente é assim, e é adotado. Geralmente no plano espiritual ele é adotado por algum casal que passa a cuidar dessa criança e o espírito então vai se desenvolvendo do lado de lá. Uma coisa muito importante que José Lázaro relata no livro, e que isso também não é uma novidade, alguns apontamentos que ele faz, claro que não é novidade, mas esse eu chamo a atenção pela importância do tópico. Ele afirma ou reafirma, ele lembra que o plano espiritual ele é constituído de dimensões. E ele usa a figura de uma cebola, as camadas da cebola, para explicar as dimensões espirituais. Ou seja, quando nós desencarnamos, nós não vamos para o plano espiritual, nós vamos para um plano espiritual ou uma dimensão espiritual, dando-nos a entender, esclarecendo-nos que existem várias dimensões espirituais e a depender da evolução do espírito, principalmente da sua evolução, ele vai ser atraído naturalmente pelo seu padrão vibratório para esta ou para aquela dimensão. Então, quando nós falamos em dimensão espiritual, nós também temos que usar o plural, as dimensões espirituais. É por isso que alguns espíritos têm opiniões diferentes de outros espíritos, porque determinados espíritos se encontram em determinada faixa vibratória, estão em determinados locais, e outros espíritos se encontram em locais diferentes. Quando nós pegamos o nosso lar, por exemplo, vamos lembrar aqui André Luiz, vamos lembrar o nosso lar, a gente percebe que André Luiz tinha aí alguns familiares que já haviam desencarnado, inclusive o seu pai. E segundo relatos do livro, o seu pai também estava sofrendo numa região umbralina, numa região de dor, assim como André Luiz. E interessante, eles não se encontraram do lado de lá. Porque apesar de ambos estarem numa dimensão considerada uma dimensão de sofrimento, uma zona umbralina, estavam em dimensões diferentes. E aí nós abrimos aqui para uma outra reflexão. Além de nós termos várias dimensões, nós temos também as subdimensões, ou seja, dimensões dentro da própria dimensão, que são as subdimensões. Tanto é que o pai de André Luiz e André Luiz estavam no umbral, mas não se encontraram. E a mãe de André Luiz estava numa dimensão superior, ao qual André Luiz não tinha acesso. Então a gente vai percebendo, prezados irmãos, o quanto o assunto é interessante. Tudo isso está sendo abordado neste livro que está sendo lançado pela editora Sintonia, que você sabe que é uma editora que trabalha numa parceria com a Associação Beneficente Caminho de Damasco, que é a nossa casa espírita, onde nós trabalhamos em Votuporanga, e o livro foi lançado. Você que quiser adquirir, faça isso, vale a pena, As Dimensões Espirituais, o que nós não sabemos sobre o mundo dos espíritos. E para encerrar, eu sei que você está aí curioso. Bom, Aguinaldo, você começou a palestra, né, a mini palestra, contando aí a história do avião. Você falou da frase do espírito, quase todas as pessoas tinham que estar aqui. Então você disse que alguém não poderia estar ali, não deveria estar ali, e estava, e desencarnou. E por que essa pessoa desencarnou? Por que ela estava no avião? Explique. Eu não vou explicar. Sinto muito, eu vou deixar você com água na boca, mas se você quiser saber o final dessa história, se você quiser saber a explicação, você compre o livro. Você vai gostar e lá você vai encontrar a explicação, ok? Um abraço, pessoal, e até a próxima!